grupo. Mas antes de eu ouvir a palavra, Vitória, eu só queria fazer uma divulgação aqui para todos os ouvintes da Artilharia, e em especial aqueles recém-egressos, recém-formados dos cursos de Medicina Veterinária e de Zootecnia, para informá-los que o nosso programa de residência agrícola, profissional agrícola em abatedouros frigoríficos, que foi recentemente aprovado em virtude do edital MAPA do ano passado, a partir de semana que vem as inscrições estarão abertas, tá? Eu vou compartilhar o link aqui no chat para vocês. Então, o público-alvo são veterinários ou zootecnistas com até 1 ano de formados, e vocês poderão ficar como residentes dentro de um programa de pós-graduação lato sensu da UFG, dentro do programa de residência, receberam uma bolsa mensal de R$ 1.200, que é interessante, né? E com o intuito principal, que é de fazer a inserção desse recém-formado no mercado de trabalho, tá? Então, para quem tem interesse, acesse, eu vou compartilhar o link aqui no chat para vocês, e concorram, tá? Nesse edital, ok? Débora, uma boa palestra. Vitória, a palavra está contigo. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite novamente, pessoal. A nossa palestrante de hoje é a Débora Cotroff Santoro. Ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, atuante desde 2015 na consultoria de alimentos para serviços de alimentação, em bares, restaurantes, supermercados e similares. É especialista em vigilância sanitária, com grande experiência em gestão de pessoas, da qualidade e segurança dos alimentos. Realiza treinamento de capacitação para os colaboradores, adequação das normas sanitárias e implantação das medidas corretivas. Convidada para palestras e workshops na área. É mestranda no programa de pós-graduação em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal, pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Débora. Quando você quiser iniciar. Bom, boa noite, Vitória. Boa noite, professor Cristiano. Queria agradecer, primeiramente, o convite. Eu fico muito feliz e honrada, porque falar sobre a consultoria de alimentos sempre toca muito o meu coração, porque eu amo, eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, e é muito bom poder direcionar esse conhecimento, essa vivência para diversos cursos diferentes. Eu imagino que tenham zootecnistas, médicos veterinários, até nutricionistas, engenheiros de alimentos aqui presentes hoje. Então, queria agradecer pelo convite e agradecer também a participação de todos vocês. Eu montei uma apresentação e eu espero que vocês aproveitem, e no final eu vou deixar um tempo reservado para que possamos nos conhecer e, inclusive, tirar as dúvidas de vocês, né? Acho que esse momento é o que agrega mais valor também, né? Esse debate, essa troca. Bom, como o Victório me apresentou muito bem, meu nome é Débora Cotroff, eu sou médica veterinária, eu sou consultora de alimentos. Eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, a UF, localizada aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói. E, sim, há mais de 6 anos eu já atuo na área de consultoria de alimentos, sou especialista no setor, na área de vigilância sanitária. E o meu trabalho é estar inserida diretamente nesses serviços de alimentação, que são restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados, fazendo o trabalho não só de educação desse manipulador, educação do gestor, do gerente, né, da equipe como um todo, mas também de fiscalizar esse serviço e garantir, assim, um alimento seguro e de qualidade para nós, consumidores, porque antes de sermos veterinários, zootecnistas, engenheiros, nutricionistas, nós somos consumidores. E falar sobre a consultoria me obriga a falar um pouco da minha trajetória para vocês, porque quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, em 2010, eu me formei em 2015, e por incrível que pareça, eu não fazia ideia que um médico veterinário poderia atuar como um consultor de alimentos. E sim, eu entrei na veterinária querendo trabalhar com pets, querendo trabalhar com pequenos animais, cães e gatos.
E ao longo da trajetória eu descobri essa área incrível de alimentos, que eu fiquei encantada. Foi através de uma palestra dentro da UF que eu descobri esse setor, e foi quando eu comecei a correr atrás de estágio. Nessas fotos foram 2 momentos em que eu estava estagiando, um em 2 restaurantes, tanto aqui no Rio de Janeiro, o outro em Niterói. E a terceira foto, que é a da sardinha, foi quando eu comecei a estagiar na indústria de sardinha no município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E ao longo dessa trajetória de estágio, eu me tornei bolsista de extensão em um projeto em que nós falávamos sobre as noções básicas da manipulação de alimentos para os manipuladores num contexto geral, tanto donas de casa quanto comerciantes. E foi um momento em que eu tive certeza que eu estava no local certo, fazendo o que eu gostava, que era transmitir conhecimento e lidar com o público diretamente. Nessa época eu dava cursos e treinamentos, tanto dentro quanto fora da faculdade. E em 2016, quando eu me formei em 2015, a partir de 2016 até 2018 foi o meu período profissional. Eu passei muito tempo estagiando para uma empresa de consultoria aqui no Rio de Janeiro, e eu fui contratada logo depois que eu me formei por essa empresa, e eu tive o privilégio, a honra de poder me tornar responsável técnica, RT, no período olímpico, quando o Rio de Janeiro virou sede olímpica, né, das Olimpíadas. E um cliente da época, da empresa que eu trabalhava, ele virou sede olímpica da modalidade da vela. Então, nessa época, nós fazíamos o fornecimento da alimentação tanto dos atletas e da comissão técnica, quanto também que nós chamávamos na época de família olímpica. Eram os grandes nomes, as grandes figuras, presidentes, governadores, personalidades importantes de cada país. Então, era uma responsabilidade muito grande, eu recém-formada, mas foi uma experiência incrível que eu carrego comigo até hoje. E na época também, nós, antes, né, da pandemia, naquela época, nós, aqui no Rio de Janeiro, sempre teve essa cultura de termos muitos espaços gastronômicos, eventos gastronômicos, e muitos clientes da empresa participavam desses eventos. E diariamente nós tínhamos fiscalização não só da vigilância sanitária, mas também da Anvisa, dependendo do local em que esse evento estivesse ocorrendo. Então era uma pressão, era uma preocupação muito grande, e foi uma época em que eu comecei a ganhar muita experiência, tanto pessoal quanto profissional. E no final de 2018, eu percebi que o meu ciclo na empresa ele tinha se encerrado, porque chega um momento em que você percebe que você se acomoda, nada de inovador começa a acontecer, e você precisa alçar novos voos. Então, no final de 2018, eu pedi o meu desligamento da empresa, e eu gosto muito dessa terceira foto, que foi, na verdade, um marco na minha carreira profissional, quando eu me desliguei da empresa e resolvi abrir a minha própria empresa de consultoria. E a Convisa foi a primeira conferência nacional de vigilância sanitária aqui no Rio de Janeiro, e foi o momento em que eu fui sozinha, por conta própria. Eu, como empresária, como dona da minha empresa, me arriscando num desafio novo de alcançar novos voos e clientes e responsabilidades maiores. E foi nesse mesmo período em que eu resolvi desenvolver e criar o meu perfil profissional, a minha rede, que se chama @debinforma. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. E o Deb Informa, eu sou completamente apaixonada porque meu sonho sempre foi poder transmitir conhecimento, informação e saúde. E no Deb Informa, além de eu contar um pouco sobre o meu dia a dia, a minha vivência, os desafios que eu tenho na consultoria, porque é uma profissão que temos muito dinamismo, o tempo todo nós estamos entrando e saindo de lugares, de estabelecimentos, conhecendo profissionais de diferentes níveis de educação, alguns às vezes não sabem nem ler, nem escrever.
então são muitos desafios diários, e é um canal que eu também consigo trazer para vocês informações sobre a consultoria, como que eu aplico o trabalho no dia a dia, e também dicas para vocês que são consumidores. Somos consumidores, todos nós. Então, no Deb Informa, você consegue conhecer os seus direitos, você consegue melhorar a sua qualidade de vida dentro e fora de casa, com dicas para se alimentar em casa e também na rua, seja por delivery ou seja de forma presencial. Então, fica aqui o meu convite para vocês, caso queiram conhecer o Deb Informa. Tem muito conteúdo gratuito e que ajuda na saúde de todos nós. Bom, o que é, então, a consultoria de alimentos? Para responder essa pergunta, eu faço mais duas perguntas para vocês. Por que a consultoria existe e qual é a sua importância? Quando falamos de consultoria de alimentos, por que ela existe? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 250 doenças que podem ser transmitidas através da água e também dos alimentos. E, anualmente, o Ministério da Saúde, ele libera um gráfico epidemiológico, um gráfico em que ele mostra os principais agentes causadores dessas doenças. Nesse gráfico, eu mostro para vocês que, em primeiro lugar, com 23,4%, temos a Escherichia coli, que é uma bactéria, que, no caso, nesse gráfico, é a principal causadora de surtos alimentares. Em segundo lugar, com 11,3%, nós temos a Salmonella, uma bactéria também. Em terceiro lugar, com 9,4%, nós temos a bactéria Staphylococcus aureus. Eu prometo que eu não vou dar uma aula de epidemiologia nem de microbiologia para vocês hoje, mas eu trouxe essas três principais bactérias, micro-organismos, que eu quero correlacionar o que significa esse dado, esse gráfico que vocês estão vendo, com a rotina, a vivência da consultoria. Quando falamos em Escherichia coli, né, a E. coli para os mais íntimos, nós falamos de uma bactéria que está presente principalmente no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal. Então, um dos seus principais veículos de transmissão é através das nossas fezes, quando nós vamos ao banheiro e, consequentemente, nós não lavamos, por exemplo, as nossas mãos. Então, com certeza, sem dúvidas, a forma principal de prevenção é através da lavagem das nossas mãos. Quando eu chego num cliente e observo essa cena, dessa foto, em que no banheiro dos funcionários eu tenho uma papeleira, mas ela não tem papel. Eu tenho uma saboneteira, mas ela não tem sabão. Ou então, quando eu observo que nem saboneteira o local tem. E mais, né? A papeleira ela está servindo como um suporte, um cabideiro para o uniforme desse funcionário. Eu percebo que claramente esse funcionário está oferecendo um grande risco e não é só de transmissão do Covid, né, pessoal? Também temos bactérias como a E. coli, que pode ser transmitidas através de falta de higiene. Então, se ele não lava as mãos, como que a gente pode assegurar a qualidade e a segurança desse alimento? Então, segundo a RDC, número 216, de 2004, é a nossa legislação federal que rege os estabelecimentos alimentícios do Brasil, ela diz que é obrigatório que os lavatórios, inclusive os sanitários, estejam abastecidos com uma papeleira com papel, seja interfolha ou seja em forma de rolo, que ele tenha uma saboneteira com sabão neutro, e aí se ele for um sabão neutro, ele tem que ter então um antisséptico, pode ser um suporte com álcool em gel, por exemplo, mas esse sabão também pode ser já antisséptico. Então, temos duas formas de poder trabalharmos, um sabão neutro e um antisséptico, ou somente com um sabão que já seja neutro e antisséptico. Neutro porque ele não pode ter perfume. Afinal de contas, esse manipulador vai trabalhar com as mãos, então ele não pode correr o risco de fornecer um perfume para o alimento que vai ser oferecido ao consumidor. E é importante que tenhamos um informativo na parede, como na foto, para que caso esse manipulador
esqueça como que é a forma correta de lavagem das mãos, ele bata o olho e confira. Quando falamos em salmonela, nós pensamos em uma bactéria que está muito presente ou que é mais encontrada na carne de aves, né, frangos principalmente, e nos seus subprodutos como os ovos. E que uma das principais formas de fazer a eliminação da salmonela, dessa bactéria, é através do cozimento completo, tanto da carne quanto do ovo, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver uma tábua como essa, de coloração amarela, nesse caso, eu estou manipulando um frango cru. E supondo que esse frango esteja contaminado com salmonela. Mas, né, nós não temos olhos microscópicos, então eu não sei se esse frango realmente está contaminado ou não. Mas supondo que nesse caso ele esteja. Depois do processamento desse frango, eu peguei essa tábua e utilizei para fazer o procedimento, né, os cortes de uma alface que já está higienizada e vai ser colocada imediatamente para consumo. Só que eu não lavei corretamente essa tábua. É evidente que os micro-organismos desse frango que passaram para a tábua de manipulação vai ser transferido para essa alface, que agora está sendo manipulada nessa tábua. E essa alface vai ser então consumida, e é evidente que essa salmonela, essa bactéria, está sendo transmitida para o consumidor. Isso, pessoal, nós chamamos de contaminação cruzada. Alguns de vocês já podem ter escutado falar. Mas a contaminação cruzada, ela é quando um alimento cru, possivelmente contaminado, transfere essa contaminação para um alimento cozido ou para um alimento já higienizado. Essa transmissão também pode ser feita através da água que pode estar contaminada, ou utensílios, equipamentos que não foram bem higienizados, ou até mesmo pela manipulação do manipulador, desse colaborador que, por exemplo, não fez a sua higiene correta das mãos. Então, é quando um alimento que está apto ao consumo, ele, por algum motivo, pode ser um desses 5 tópicos, ele acaba sendo contaminado e torna-se impróprio para o consumidor. É por isso que na consultoria de alimentos, para evitar uma possível contaminação cruzada, eu forneço aos meus clientes esse informativo, em que cada cor de tábua é manipulado um tipo de alimento, um tipo de proteína diferente. Então, por exemplo, na tábua de cor vermelha, eles manipulam as proteínas de cor vermelha, como carne bovina e carne suína. Só que essa proteína tem que estar crua. Na de cor amarela, nós manipulamos o frango cru. Na azul, o pescado cru e os frutos do mar. E na verde, nós manipulamos o hortifruti, frutas, vegetais, hortaliças, que ainda não foram higienizados. Na tábua branca, nós dizemos que é a tábua mais segura de todas, porque é onde nós manipulamos os alimentos que já estão prontos ao consumo. Então, um queijo que já está pronto ao consumo, uma alface, uma fruta, uma verdura que já foi higienizada e as carnes que já foram cozidas, fritas, assadas. Então, se eu quero fazer a manipulação de um filé mignon que eu acabei de assar, eu posso manipular na tábua branca. Se eu cozinhei um frango e eu quero desfiá-lo, eu posso utilizar na tábua branca. Dessa forma, a gente tenta evitar e tenta prevenir essa contaminação cruzada. Então, eu trago algumas fotos da vida real para vocês. Nessa tábua de coloração amarela, esse manipulador ele está enrolando aqueles rolinhos japoneses em que a massa ela já é pré-cozida, ela já é pré-assada. Então, teoricamente e praticamente, ele está errado. Não era para ele estar manipulando isso, e sim um frango cru. Na tábua de coloração verde, vocês observam que ele está cortando uma carne vermelha, provavelmente uma carne ou suína ou uma carne bovina. Está errado. Deveria ser um hortifruti que ainda não foi higienizado. Na tábua branca, que é a tábua mais segura de todas, ele está manipulando um pescado cru. Também está errado. Mas, finalmente, depois de muito trabalho, muita conscientização, muita conversa e bronca, esse manipulador aparece feliz da vida porque ele acertou a tábua. Ele está usando uma tábua azul para manipular, então, o filé de salmão cru.
E quando a gente fala em Staphylococcus, pessoal, nós estamos falando de uma bactéria que está presente no meio ambiente, no nosso organismo, no solo. Então, pensando diretamente no manipulador, a gente pode encontrar essa bactéria nos nossos cabelos, nariz, boca, garganta, intestino, nas nossas mãos, inclusive no nosso uniforme, porque nós estamos em contato com o meio ambiente. Então, quando eu observo que tem um manipulador, por exemplo, como nessa foto, que está manipulando um alimento que já tem um alto grau de risco, né, porque é um produto cru, sem touca, eu já fico preocupada. Ele está errado. E aí a gente orienta e fala, por favor, utilize o EPI corretamente, coloque a sua touca, coloque agora a sua máscara, o seu uniforme corretamente, para que não tenhamos nenhum prejuízo, nenhum problema futuro. Ou então, quando esse manipulador acaba tossindo, espirrando, cantarolando e liberando essa saliva que pode e provavelmente conter essa Staphylococcus, essa bactéria, e cair em cima do alimento, por exemplo. Então, a gente orienta que esse manipulador ele tem que ter uma etiqueta de higiene, de tosse, tanto higiene pessoal durante a manipulação, não ficar cantando, não ficar assoviando, não ficar cantarolando, e quando ele for tossir, espirrar, para que ele tenha boas práticas, né, de higiene pessoal. E aí, quando eu chego no cliente, eu me deparo com essa cena em que a responsável pela louça, né, pela lavagem da louça, ela estava utilizando um avental um tanto quanto moderno, inusitado. Ela pegou um saco de lixo, recortou e vestiu. E ela estava lavando a louça com esse modelito fashion. Então, assim, é um saco de lixo. E isso não é o EPI correto para ela estar ali na louça, lidando com o material, utensílio que ela vai ser utilizado para alimentação. E, principalmente, é um EPI que ela tem que ter para respaldo dela. Então, o avental, ele tem que ser utilizado, as luvas, quando necessário, os óculos. E agora a máscara como um todo, mas anteriormente, antes da pandemia, a máscara era muito utilizada para a utilização de produtos químicos fortes, né? Limpeza de chapa, alumínio, quando eles utilizavam. Então, pessoal, por que a consultoria de alimentos ela existe? Primeiro, para prevenir esses riscos à saúde do consumidor. Segundo, para gerar um alimento nutritivo e de qualidade. E, em terceiro lugar, para prevenir prejuízos financeiros para esse cliente. Quando eu falo em prevenir riscos à saúde do consumidor, eu estou me referindo às doenças alimentares, eu estou me referindo ao desconforto, como náuseas, dores de cabeça, dores abdominais, febre, que esse consumidor, que esse ser humano pode vir a ter, e principalmente os óbitos. Esse também é um dado do Ministério da Saúde, vocês podem encontrar no SINAM, que é o Sistema de Informações e Agravos, em que ele diz para a gente que no ano de 2017, por exemplo, nós tivemos 12 óbitos. E em 2018, nós tivemos 9 óbitos. Infelizmente, acredito, por uma questão até de logística, processos, o Ministério da Saúde está um pouco atrasado nessa atualização referente ao ano de 2019 e também ao ano de 2020. Mas só por esse gráfico, a gente já observa que temos uma gravidade. Quando a gente fala em alimento, em saúde, a gente fala de doenças que podem matar. Ah, Débora, mas foram só 9 pessoas que morreram. Hoje nós temos quase 19 milhões de pessoas que passam fome no país. E pensar que uma pessoa pode morrer porque se alimentou, porque teve o direito à alimentação, é injusto. É injusto, é desumano, é desigual. Então, não é pouco. 9 pessoas que morreram, 12 pessoas que morreram por se alimentar, é um crime. Então, qual a importância da consultoria? Qual a importância de nós, profissionais, que atuamos nessa área, nesse segmento? A importância sanitária, a gente quer evitar a proliferação de doenças, a gente quer evitar a proliferação de desconforto para o ser humano, para o consumidor. É uma importância social, porque
nós temos direito à alimentação e que seja uma alimentação de qualidade e segura. E uma importância financeira, afinal de contas, quando nós trabalhamos em um cliente, nós queremos evitar possíveis vencimentos, porque quando ele compra por um alimento, quando ele compra por ingrediente, ele espera vender e ganhar sobre esse produto. Se esse alimento vence, ele é descartado, então ele tem um prejuízo financeiro. Se esse alimento acaba deteriorando porque houve uma compra excessiva ou porque esse alimento foi conservado, armazenado de forma incorreta, ele também tem um prejuízo financeiro. Então, no final, é desperdício, é prejuízo financeiro. Então, nosso papel é evitar que o cliente também tenha esse prejuízo. Além, evidentemente, das possíveis multas que esse cliente possa vir a ter, porque ele nunca teve orientação sobre como proceder corretamente dentro do seu estabelecimento. Então, pessoal, quando você entra ou vai em busca de um cliente, existem algumas situações. A primeira é quando você encontra aquele cliente que ele tem um problema, ele claramente sabe que os processos dele não estão eficazes, não estão bacanas, estão faltando organização, higiene, orientação. Então, ele está buscando por uma solução. A solução é você, é o seu serviço, é a sua técnica, é o seu conhecimento para entrar e solucionar esses problemas e colocar ordem, literalmente, na casa. Mas temos clientes que, às vezes, já sabem qual é o caminho das pedras, já sabem qual é a solução, mas eles precisam de um suporte, eles precisam de uma sustentação. E a resposta também é você. É um profissional capacitado que vai orientá-lo a como resolver, a solucionar esses problemas. Então, quando você chega no cliente, a primeira coisa a se fazer é identificar quais são as dores desse cliente, o que ele está precisando, o que ele está reclamando. E, às vezes, esse cliente ele já vem executando algumas linhas, alguns processos corretos. E aí a gente avalia quais são os processos que ele vem executando. Se esse processo estiver acontecendo de forma correta, a gente dá continuidade e aperfeiçoa. Agora, se esse processo não está acontecendo, a gente corrige e até implementa, se for o caso. Então, trazendo para vocês hoje, eu posso falar de várias vivências que a consultoria de alimentos tem. Mas eu reservei 3 principais vivências que nós precisamos ter atenção no cliente. A primeira delas é a capacitação dos manipuladores. Bom, pessoal, a capacitação, o nome já diz, é o momento em que eu estou instruindo esse manipulador, eu estou dando a ele informação, conhecimento, a informação que ele vai precisar para poder trabalhar corretamente. E nessa foto, eu mostro para vocês que nem sempre a gente tem um ambiente agradável, um escritório, um ar-condicionado, e que nós, como consultores, vamos ter que nos reinventar, enfrentar esses desafios. Falar de vivência é falar também dos desafios. Então, nessa foto, eu estava começando a trabalhar num cliente meu que já tenho 2 anos com ele, que é um supermercado, e ele não tinha um escritório, ele não tinha uma sala de treinamentos, e eu tive que improvisar. Então, eu peguei algumas caixas de papelão de alguns produtos que eles colocam para a área de vendas para vender, coloquei o laptop, organizei as cadeiras da melhor forma possível e vamos embora. E deu certo. Eu tenho aí esse cliente desde 2019, então, com jeitinho, com amor, a gente consegue, a gente chega lá. Mas, às vezes, a gente consegue, sim, um cliente que tem um espaço com conforto, com ar-condicionado. Nessas fotos, vocês observam que uma é mais atual, né? O pessoal está de máscara. Foi em outubro ou setembro do ano passado, esse cliente novo. E na foto da direita, né, mais embaixo, é uma foto que já tem um tempinho, é um cliente que eu tenho já há uns 4 anos. E ele disponibiliza um espaço confortável para o pessoal. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com algumas adversidades. Uma segunda vivência muito importante é o momento do recebimento de mercadorias. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês, é bem rapidinho, que eu reservei, de um treinamento que eu dei atualmente. Esse treinamento, ele está, inclusive, no meu Instagram. Eu tirei o áudio,
mas foi um treinamento que eu fiz recentemente em um cliente meu bastante antigo, e como os funcionários, eles já têm muita experiência, muita prática, já são alguns anos de convívio comigo, já são pelo menos 4 anos de trabalho que a gente está executando juntos, esses funcionários, então, eu resolvi fazer um treinamento dinâmico, um treinamento prático, até porque tínhamos alguns funcionários novos, então eram quase 30 funcionários, e da teoria para 30 pessoas, às vezes, fica um pouco monótono. A gente tem que botar um quiz, um game, algo que motive eles, e eu sempre coloco premiação. Então, eles ficam super felizes e competitivos, porque a disputa foi grande, eles ficam nervosos, eles querem ganhar a qualquer custo. E é legal porque o treinamento foi todo feito em equipe. Todos eles trabalharam juntos, aprenderam juntos, tiraram as dúvidas juntos, gostaram. E é muito importante nesse momento a gente poder mesclar a teoria com a prática e também com essa dinâmica. Nesse momento eu fiz uma dinâmica da lavagem das mãos, eu coloquei tinta, eles não sabiam, e a gente ia ver quem que realmente ia lavar melhor as mãos. Os pontos mais claros eram onde eles não lavaram, esqueceram de lavar, e é legal porque isso fica na memória, né, na mente. E esse foi um depoimento de um dos colaboradores que participaram, e eles ficaram muito felizes, e isso é muito gratificante. Todos depois receberam um certificado também, e eles adoram, ficam super contentes. Bom, voltando aqui para a apresentação, essa vivência da consultoria, do treinamento de manipulação é importante para isso, para eles ganharem o conhecimento. E, em segundo lugar, a gente vem com o recebimento de mercadorias, né? Por que o recebimento é uma vivência que eu quis trazer? Porque é o primeiro ponto crítico de controle, é o primeiro ponto que a gente tem contato com o alimento, e que, se naquele momento a gente receber um alimento que está vencido, que está estragado, um alimento que não tem serviço de inspeção, não tem rótulo, a embalagem está violada, a temperatura está fora do ideal, esse alimento já vai trazer um grande problema para dentro da casa. Então, aqui eu trouxe para vocês umas fotos em que aconteceu, né? Tudo isso que eu vou apresentar hoje são fotos minhas, do meu trabalho, da minha consultoria. Algumas podem estar com o selo do Deb Informa, porque eu também posto muito lá no Instagram. Mas nesse dia eu tive o recebimento de um atum. E, pessoal, o atum chegou dessa forma, tá? Um atum, um peixe desse tamanho. Ele chegou numa caixa de isopor, que mal cabia o pescado e o peixe, né, na verdade, e com essa quantidade mínima de gelo, que isso e nada é a mesma coisa. Então, eu fui afiar a temperatura e eu percebi que esse pescado estava a pelo menos 13 graus. E outra situação que eu observei nesse recebimento é que esse pescado foi eviscerado pela cabeça. É um tipo de evisceramento que eu, como consultora, Débora, não gosto muito, porque é um evisceramento que pode romper alguma víscera e acabar contaminando a carcaça por dentro. É um evisceramento que pode acontecer não de forma completa e acabar deixando alguma víscera, algum órgão interno e prejudicar, então, a conservação dessa carne. Então, é um tipo de evisceração que eu não gosto, e geralmente eu converso com o fornecedor para entender se a gente pode fazer a evisceração de forma ventral. E, dito e feito, nessa outra foto, tudo indica que era alguma gônada, né? Acredito que é a gônada feminina, não deu para identificar muito bem, mas tinham resquícios, presença de vísceras ainda nesse pescado. Então, um pescado que ainda está com víscera, está com pouco gelo, foi recebido dessa forma, é perigoso, ainda mais que era um restaurante de comida japonesa e esse pescado ia ser servido cru. Então, o controle de recebimento da mercadoria é extremamente importante e delicado.
E a terceira vivência que eu trago para vocês de grande importância é o controle de estoque. Nossa, parece uma coisa tão banal, controle de estoque. Mas o que tem a ver o controle de estoque, Débora? Bom, quando eu falo que a gente tem uma importância financeira dentro do seu cliente, porque você pode chegar no seu cliente, oferecer o seu serviço e falar para ele, olha, eu estou aqui porque eu quero prevenir a doença para o seu consumidor, eu quero gerar qualidade para o seu alimento. Pessoal, a verdade é que quando você toca no bolso do seu cliente, aí o olho dele brilha, a história muda. Então, falar para ele que você tem um grande potencial de evitar desperdício e controlar o financeiro, né, gerar lucro para ele, o olho dele vai brilhar. Então, o controle de estoque está associado a isso. Quando a gente fala em indústria de restaurante, a principal despesa de um restaurante com o custo com o funcionário e, em segundo lugar, com a compra dos insumos, com a compra do alimento e da matéria-prima. E se eu simplesmente pego esse alimento e deixo armazenado dessa forma que vocês estão vendo, de uma forma desorganizada, um sobre o outro, eu não sei qual alimento chegou primeiro, qual alimento está vencendo primeiro, o que está onde, eu não tenho esse controle. Será que a farinha que está na frente está vencendo primeiro e a que está atrás está depois? Será que eu tenho arroz na casa? Será que eu tenho estoque suficiente de arroz? Aí você chega, olha, tudo bagunçado, não tem paciência de verificar, de organizar, compra em excesso. Então, tudo isso pode gerar prejuízo financeiro para o seu cliente. Então, essa foto de antes e depois mostra que uma organização ela é fundamental para você saber o que você tem em estoque, a quantidade que você precisa comprar para você não comprar em excesso, para você saber qual é o vencimento que está primeiro, para você organizar segundo o PVPS, primeiro que vence é o primeiro que sai, então primeiro que vence tem que estar na frente sempre, ou de fácil acesso. Então, o estoque organizado gera lucro. Então, as vantagens são evitar vencimentos, evitar uma deterioração e evitar também um desperdício. Desafios, né? Os desafios são muitos. Até agora, falar da vivência e falar de desafios está tudo ligado. Mas, além deles serem muitos, eles sempre existiram. Com ou sem pandemia, os desafios, eles são os mesmos. A diferença é que eles estão mais intensos e eles são mais exigentes nesse momento. A fiscalização está atuando com maior constância. Então, os desafios não mudaram, eles só se intensificaram. Então, eu trago para vocês hoje alguns desafios que, se eu tivesse que listar num pódio, primeiro, segundo e terceiro desafio, eu diria que o primeiro desafio, sem sombra de dúvidas, é a gente conseguir passar para esse colaborador a importância do nosso trabalho. A importância que a consultoria, que o consultor tem em gerar prevenção, em gerar saúde. Então, aqui eu mostro umas fotos sobre a higienização, né, o processo de higienização que a gente precisa realizar, não só no hortifruti, que vai ser consumido diretamente, mas também dos utensílios, equipamentos. Então, esse controle de higienização elimina micro-organismos, mantém o material limpo e evita a contaminação do alimento. A importância em comunicar a esse manipulador que os produtos crus, as carnes, elas precisam ter uma procedência, elas precisam ter uma rastreabilidade, precisam ter um serviço de inspeção associado. Quando o fiscal chega no local, se essa carne tivesse esse rótulo, é condenado, é lixo. Vai dizer que a carne é clandestina, vai dizer que essa carne não tem procedência. Qual é o fornecedor? Qual é a validade? Qual é o lote? Quando vence? Então, é um prejuízo financeiro porque uma carne que estaria boa vai para o lixo, pelo simples fato do manipulador ter esquecido de colocar o rótulo, e há prejuízo também pela multa. Né? Vai ser pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no mínimo, R$ 2.750. Então, é prejuízo financeiro. É orientar sobre a correta conservação dos alimentos,
Qual a temperatura que esse alimento tem que estar estocado na câmara, no balcão refrigerado, nas câmaras congeladas. Então, a temperatura de conservação pode manter o alimento bem conservado ou pode até gerar uma deterioração. Então, o controle de temperatura é obrigatório pela RDC 216, de 2004, e é importante para a prevenção também de micro-organismos no alimento. Falar sobre a identificação dos alimentos. Todo alimento que a gente abre ou que a gente produz, a gente tem que colocar uma etiqueta de identificação. Se esse alimento não tiver etiqueta, é lixo, é multa, é desperdício. Então, nessa foto eu mostro para vocês que essa alcatra, ela tinha a validade original de 27/2, 27 de fevereiro. É uma foto antiga, mas é uma foto de fevereiro de 2021. Quando esse funcionário abriu a carne e porcionou, ele colocou uma etiqueta de 30 dias. Ele colocou uma validade até 7 de março, ou seja, ele ultrapassou a validade original do rótulo. Se o fiscal da vigilância chega e observa essa situação, é lixo. Vai dizer que eu estou produzindo e fornecendo alimento vencido para o meu cliente. Então, ele tem que ter atenção no momento de preenchimento da etiqueta. Por mais que ele pudesse colocar 30 dias, porque ele iria congelar essa carne, ele jamais poderia ultrapassar a data original do rótulo. Então, na etiqueta tem que ser até o dia 27/2. A gente também orienta sobre a correta organização, e não é só sobre o estoque. Esse aqui é um estoque de limpeza, onde eles guardam produto químico, saco de lixo, e acho que passou um furacão e deixou tudo desse jeito, né? E aí eu mostro uma primeira organização para vocês, né? Como que visualmente já muda o cenário. Você sabe onde tem saco de lixo, onde tem água sanitária, onde tem saco de bobina, esponja. Na foto anterior você não fazia ideia nem que tinha uma esponja nessa prateleira, nessa estante. Só que sempre dá para melhorar, né? Então essa foto é uma foto de mais uma organização que a gente fez em seguida, porque é aquilo, a consultoria a gente está sempre melhorando, porque sempre dá para melhorar. E eles acabam entrando num comodismo se a gente não fica orientando e fiscalizando e cobrando, principalmente. E a conservação que eu digo para vocês não é só relacionada à temperatura. Para quem não conhece, essa é a forma que nós recebemos alguns produtos do hortifruti, principalmente limão e laranja, eles chegam nesse saco de ráfia. Nós chamamos assim, ele tem esses espaços, né, cortados, mas deixar o alimento dessa forma é prejudicial. Eu vou mostrar para vocês aqui num vídeo o que acontece, né? Por que nós temos que sempre retirar esse produto, esse alimento desse saco? Opa! Deixa eu aumentar aqui e começar de novo. Às vezes podem vir algumas frutas já deterioradas, mofadas, e é aquele famoso ditado, né? Uma laranja podre contamina todas as outras. Esse ditado, ele é verdadeiro, tá, pessoal? Nesse vídeo vocês vão ver que algumas não vão apresentar, mas outras já vão começar a ter resquícios de mofo, de deterioração. Às vezes é tão sutil como nessa última agora que eu vou mostrar, tá vendo? Ela começa de leve a apresentar um mofo. Então a gente tem que sempre tirar as frutas desse saco, fazer a triagem, retirar todas que já estão deterioradas e apodrecidas, para evitar um desperdício. Pode ser que você perca o seu saco todo. Às vezes eu recebo 20 quilos de limão, e se eu deixar desse jeito, dependendo do tempo que esse manipulador vai utilizar, eu posso perder até metade do meu saco, até metade do meu produto. E isso é desperdício financeiro, prejuízo financeiro para o meu cliente. Aqui é um mercado, né? Eu também trouxe um pouquinho do mercado para vocês avaliarem que é uma vivência parecida e ao mesmo tempo diferente, porque no mercado eu lido com uma quantidade de funcionários muito maiores, uma rotatividade maior, são turnos maiores também que tem no mercado,
E o produto, né, a quantidade de mercadoria que eu recebo é muito maior também. E aí, nessa foto, eu até postei no Deb Informa, no Instagram, e foi muito bacana a repercussão que teve. Nessa foto, eu tenho pizzas da Sadia, que são pizzas congeladas, que estavam vencendo no dia 18 de agosto. E essa foto eu tirei, foi no dia 8 de agosto. Então, essas pizzas, elas estavam na câmara, congelada, né? Estavam aguardando para poder... O que acontece? Os produtos ficam na câmara. E conforme vai acabando na área de vendas, eles vão descendo para poder serem vendidos. Só que quando eu fui na área de vendas verificar como é que estava a situação das pizzas da Sadia, eu me deparo com essa situação, em que eu não tinha nenhuma pizza Sadia sendo vendida. Era dia 8 de agosto, as pizzas iam vencer dia 18 de agosto, ou seja, provavelmente elas iriam vencer. Né? Então a gente foi lá e liberou para a área de vendas. Foi lá, orientei, pedi, solicitei, dei expor, briguei e colocamos as pizzas na área de vendas. E aí, pessoal, vendeu tudo, graças a Deus. Porque vende rápido, né? Só que se não tiver organização. Outro ponto importante da consultoria, que é um desafio, é a gente lidar com os problemas estruturais. Porque acontece, né? Às vezes tem um problema de goteira, tem um problema de algum equipamento que danificou, às vezes é uma casa muito antiga, de madeira, que começa a ter problemas estruturais. Mas se a fiscalização chega e vê essa cena, gente, era cena real, tá? Isso aconteceu de verdade. Assim, ele pode até me dar uma multa, mas ele vai deixar um termo obrigando, né, exigindo o reparo e de preferência em até 30 dias dessa situação. Então, se a gente pudesse, né, nos anteciparmos e fazermos corretamente essa reforma, até porque isso gera mofo, é difícil de você limpar a parede, acumula poeira, pode trazer pragas, né? Um rato, uma barata, pode sair de alguma tubulação dessas. Então, são riscos que a gente não tem que correr. E aqui foi o primeiro momento, né, da reforma, em que nitidamente a gente já observa uma diferença, né? A parede já está coberta, o teto também já foi coberto, a lâmpada foi colocada. Ainda não foi finalizado, né? Está em processo de finalização. Essa foto é bem recente, de um cliente novo, que a gente começou o trabalho recentemente. E você vê a diferença, né, da primeira foto para a última, como que faz total diferença a gente orientar o cliente também sobre os reparos de manutenção. Aqui também é uma foto de antes e depois, em que é a porta da câmara, acho que era a câmara resfriada. Né? Vocês podem ver como que tem presença de sujidade, a tintura já estava descascada, tinha mofo perto da porta por causa da umidade da câmara. Né? Então, a gente depois foi e refez toda a parede, a limpeza, pintamos. Então, fez o reparo que tem que ser feito. Essa foto aqui também é chocante, né? Quando eu cheguei no cliente, eu me deparei com esse tipo de estante, né? Era de ferro, mas era um ferro já todo enferrujado. E esse local é o local de lavagem das louças, né? Pratos e panelas. Após a lavagem na pia, segue para essa estante para ficar ali secando. E aí, a gente trocou também o material. É porque custa, é caro, eu sei, mas aos pouquinhos a gente tem que ir convencendo o cliente, mostrando para ele que tudo isso ele recebe depois em dobro pela qualidade do produto que ele vai oferecer ao consumidor dele. Até porque, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a lei que permite a visitação à cozinha do consumidor. Então, a gente tem que estar sempre em perfeita condição, não só para oferecer uma qualidade de um produto para ele, que ele está pagando por isso, mas também para poder receber não só uma fiscalização, mas também o nosso consumidor. O controle de documentação também é uma vivência importante dentro do cliente. Esse aqui é um laudo da potabilidade da água, é um documento em que semestralmente, né, a cada 6 meses, nós executamos o laudo dessa potabilidade.
a gente contrata uma empresa responsável, um laboratório, em que ele coleta a água tanto da caixa d'água quanto da cisterna, se o local tiver, e depois de uns 5 dias, assim, ele libera essa análise, e é um documento exigido por lei, tá? Tanto pela RDC 216, quanto pelas legislações municipais, provavelmente aqui no município do Rio nós temos. Então, é um documento que a fiscalização exige. Se ela chegar no estabelecimento e não tiver, ela pode até interditar o local, se ela quiser. Então, vem os parâmetros de coliformes, Escherichia coli, como eu falei para vocês, né? Uma das principais bactérias causadoras de doenças alimentares, e também a dosagem do cloro. E aqui eu trago para vocês um laudo sobre a limpeza e a higienização da caixa d'água e da cisterna. Também é um laudo que é semestral, que a fiscalização chegar e não tiver na casa, pode interditar. Tá? Normalmente é a cada 6 meses, a não ser que aconteça algum imprevisto, a gente precisa fazer de uma forma antecipada, mas normalmente é a cada 6 meses. E eu vou trazer para vocês, porque é o que eu falo, né? Essa é uma vivência, mas qual é o desafio que a gente enfrenta em cada situação dessa? Eu vou mostrar para vocês o dia, né, que eu tive, foi um dia de uma visita da empresa responsável por higienizar os reservatórios de água desse cliente. E eu vou mostrar para vocês como que é importante a gente acompanhar de perto essas situações. Não é só mostrar o laudo para a empresa. Fiz o laudo, toma aqui. Não, será que a empresa que eu estou pagando para ter esse serviço está higienizando corretamente a minha caixa d'água, a minha cisterna? Bom, essa daqui, gente, é o momento em que a empresa já tinha feito a limpeza, foi embora. Eu perguntei se estava tudo bem, eles falaram que sim, que estavam tudo bem, que já tinham feito a limpeza, e eles me entregaram a cisterna dessa forma. Tem lodo, tem sujeira ainda no fundo da cisterna. E aí, pessoal, não teve jeito. Eu tive que colocar os meus colaboradores. Esse era até o Francisco, ele era responsável pela manutenção do cliente. E ele entrou para dentro, entrou na cisterna, lavou, a gente lavou com detergente neutro, depois a gente jogou água sanitária, deixou um tempo, depois enxaguou. Olha a cor da água que ele estava tirando após a limpeza que a empresa responsável fez. Ou seja, não fez limpeza nenhuma, né? E aí ele passa a mão para mostrar que realmente está limpa. Você pode passar a mão, pode beber a água dali, que agora sim está limpa, né? Então, vou deixar correndo só para vocês verem a diferença, né? A quantidade de sujeira que a empresa ainda deixou. Eu entrei em contato com eles imediatamente, assim que eles saíram. Mandei esses vídeos, mandei fotos e eles depois ressarciram. Mas ainda assim, né? A partir de então, eu estou sempre acompanhando qualquer empresa, seja de dedetização, de higiene de caixa d'água, a gente tem que ter atenção, a gente tem que acompanhar de perto, né? O segundo desafio que eu colocaria é a comunicação. Porque, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês, todas essas cobranças de orientações, etiqueta, rótulo, limpeza, organização, tudo isso só vai acontecer se a gente souber corretamente passar informação para esses colaboradores. Então, eu gosto muito dessa frase do Nizam Guanais, em que ele diz que a comunicação, ela não é o que a gente fala, mas o que o outro entende. Então, não é só chegar e falar. Eu posso estar falando um bando de coisa aqui, mas o que você está entendendo está partindo de você. Então, a nossa comunicação ela tem que ser muito precisa, cautelosa, cuidadosa. Eu lido com funcionários de diferentes níveis técnicos. Eu tenho
profissionais que se formaram em gastronomia, tem profissionais que não sabem ler, que não sabem escrever, profissionais que precisam pegar 3 a 4 conduções para chegar no cliente. Ao mesmo tempo, eu tenho que falar com o dono, que às vezes nem aqui no Brasil mora, com o gerente, que tem um nível técnico um pouco superior, muitas vezes. Então, a gente tem que ter linguagens diferentes, comunicações e formas de tratar qualquer um desses de forma diferente e ao mesmo tempo igual. Porque eu falo para eles que eles são igual a gente, né? Assim, todo mundo é igual ali dentro, na verdade. Não tem distinção. A pessoa, o colaborador da cozinha, ele não é mais importante que o colaborador do bar, porque se o barman faltar, quem vai produzir o drink? Se um cozinheiro faltar, quem vai produzir a comida? Se o garçom faltar, quem vai levar a comida para o cliente? Então, é uma equipe. Todo mundo tem a sua importância. Eu tenho a minha importância, que é igual a deles. Né? Se eu não estou ali para orientar, a capacidade técnica deles talvez fique mediana. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tiver-los como aliados, quem vai executar o meu trabalho? Quem vai executar tudo que eu aprendi na faculdade, na vida e passei para eles? Então, eu trouxe essas fotos para vocês porque eu amo cada um deles. Eu sou apaixonada pela minha profissão e eu trato eles por igual. Eu limpo, eu cozinho, eu frito, eu lavo copo quando precisa. Eu já até me fantasiei uma vez para poder ajudar na temática da casa, porque o funcionário tinha faltado. E esse senhor é o seu Francisco, ele tem já 60 anos. Não, acho que o seu Francisco já tem 70. E ele trabalha com amor, com prazer, e ele limpa tudo, organiza tudo. Essa organização desse depósito, ele que estava fazendo, e feliz. Então, assim, é um prazer muito grande. Então, a forma que a gente tem que se comunicar, ela tem que ter muito respeito, tem que ter muito carinho, tem que ter muito amor, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Então, saber que essas pessoas são iguais a nós, não tem diferenciação. E, por fim, acho que o terceiro desafio, e talvez um dos mais interessantes e importantes, é a gente conseguir efetivamente gerar qualidade e segurança para o consumidor também, para o cliente, para os colaboradores, trazer a equipe para perto de você, porque eles são os meus indicadores de evolução. Eu posso ter a técnica que for, o conhecimento que for, se eu não souber transmitir isso para eles e fazer com que eles entendam a importância do trabalho, o meu trabalho não vai para frente. Então, não adianta. Então, gerar essa comunicação, essa importância da informação, saber lidar diretamente com a vigilância ou com a fiscalização, seja o PROCON, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, entender que o respeito tem que acontecer de ambas as partes, é muito importante. Porque no final o que a gente quer é isso, é qualidade para o cliente, para o consumidor, é gerar um alimento seguro, de qualidade, em que a gente olhe o consumidor e veja ele feliz, e tirando foto, selfie, postando na rede social, recomendando o nosso trabalho, recomendando o estabelecimento. E a gente comer com os olhos, né? A gente olhar para um sushi, para uma salada, para uma massa, e a gente poder falar, nossa, quero comer, estou com fome. Vou lá com certeza. E até os drinks, né? As bebidas também. O chopp tem validade, então até as bebidas a gente também tem que ter um controle muito importante, muito sério. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês, dizer que eu sou muito feliz em poder estar passando para vocês um pouco desse meu conhecimento, dessa vivência. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu deixo aberto para perguntas, dúvidas e qualquer coisa, deixo aberto também os meus canais de comunicação, meu Instagram, o @debinforma, vocês também podem me encontrar por lá, tirar dúvidas, acompanhar mais de perto as situações do meu dia a dia, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Excelente apresentação. Todo mundo aqui elogiando muito. Opa. Pessoal, eu vou só
liberar a lista para quem precisa sair, a lista de presença, e depois a gente vai com as perguntas. Pessoal, vou soltar a lista aqui para vocês. Quem é a primeira vez que está participando, a lista de presença nossa é o mesmo processo que vocês utilizaram para se inscrever na palestra, porém, ela serve para gerar o certificado de vocês. Não precisam se assustar o fato de ser igual o processo de inscrição. Não tiveram muitas perguntas. Aqui a Luísa Alves. Deb, existe algum tipo de estabelecimento que você acha mais complicado trabalhar? Supermercado, bar, restaurante, japonesa? Complicado, não, complicado acho que não seria bem a palavra, eu acho que o desafio cada um tem o seu desafio, né, o restaurante japonês tem o desafio da comida crua, o mercado tem o desafio da quantidade de funcionários, da quantidade de produtos, eu acho que o desafio acaba sendo diferente, sabe, mas eu vou confessar que eu amo trabalhar com culinária japonesa, é a principal gastronomia que eu gosto, mas os desafios são muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes. Então, complicado, não, todos são complicados. Quando a gente lida com o ser humano, tudo é complicado. Mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone para fazer uma pergunta, um comentário? Tem uma pergunta aqui. No caso das carnes, é necessário ter as duas etiquetas com as datas, a original e a do estabelecimento? Sim, a gente precisa ter o rótulo, que é a procedência da carne, onde a gente tem a informação do fornecedor, do serviço de inspeção, qual é a data de fabricação, a data de validade original dessa carne. Caso aconteça algum problema, eu consigo rastrear, né, ter essa rastreabilidade através desse rótulo, até porque a fiscalização me exige isso, então eles pedem para saber qual é a procedência, e depois que a gente abre e porciona essa carne, a gente tem que aderir uma validade, né? Porque essa carne perde a validade original dela, ela entrou em contato com oxigênio, com o meio ambiente, com a mão do manipulador, com utensílios, equipamentos, então a validade dela diminui, então a gente precisa fazer uma padronização dessa validade. E aí varia, depende do alimento, se for um alimento cru, que vai ser armazenado com tempero, qual o tipo de tempero, isso pode aumentar ou não a validade dessa carne, eu posso colocar 3, 5 dias, se for uma carne cozida, resfriada, eu tenho um prazo, se for uma carne congelada, eu tenho outro, então a validade, ela depende, às vezes vem informando no próprio rótulo, o que também é extremamente importante para eu definir a validade, às vezes, se não tiver, eu sigo uma planilha interna que eu desenvolvo junto com o cliente, às vezes até por análises, né, microbiológicas do alimento, a gente define esse prazo de validade. Obrigado. Respondido, pessoal. A Isabel Amaral, qual o maior desafio durante o treinamento dos colaboradores? O maior desafio é fazer com que eles não durmam. É fazer com que eles fiquem atentos e se interessem e fiquem interessados, né, pelo conteúdo e entendam a importância desse trabalho. Então, é por isso que eu falo que é importante a gente sempre mesclar a parte teórica com a parte prática. Eles precisam de fotos, de vídeos, de dinâmicas, de jogos, porque eles também ficam competitivos, então um quer saber mais que o outro. Então, acho que o maior desafio é você fazer com que eles prestem atenção. Então, podendo mesclar a teoria com a prática é fundamental. Muito obrigado. Mais alguém? Fiquei feliz com as perguntas. Olha só. Acho que foram só essas mesmas, Tainá Matias. Já... Peraí. Só um Gabriele, pode perguntar. Você quer digitar ou falar no microfone? Fica à vontade.
Pode digitar que eu leio sua pergunta. Só um minutinho que ela vai digitar. Sem problema. A pergunta da Tainá Matias. Em um açougue de mercado do balcão de vendas, precisa ter a etiqueta do fornecedor? Precisa. Eu até ia colocar essa foto, não sei se eu vou conseguir agora mostrar para vocês, mas precisa sim. O que acontece? Essas carnes, existem algumas formas que essa carne pode estar exposta no balcão, né, do açougue. Então, se ela for uma carne que está embalada, a gente não precisa colocar a etiqueta do fornecedor porque ela está embalada. Está com a embalagem, está com rótulo, então não tem problema. Agora, se são aquelas carnes que estão penduradas, expostas, né, na vitrine, a gente precisa sim colocar qual é a procedência. E aí essa procedência ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita através de colocando o próprio rótulo da carne, né, em que você abriu a carne, colocou ela na pendura, tira o rótulo e coloca numa plaquinha. Você pode também transcrever, porque se você mantém uma padronização desse fornecedor, você pode então fazer uma plaquinha de acrílico ou plastificada, já com todos os dados do fornecedor e colocar. Mas é interessante que nessa plaquinha você coloque a data de fracionamento com a validade. Porque essa carne, depois que ela foi aberta, ela está exposta, ela não tem mais a validade original, né? Ela perde esse prazo. Então é importante ter esse controle também. Desculpa. Estava fechado. Estava fechado. É a pergunta da Gabriele Miranda. Como você procede quando precisa falar mais firme com um colaborador seu, sem ele se sentir ofendido, mas ele se sente avisado? Isso acontece o tempo todo, assim, a gente tem que, essa chavinha, essa virada de chave, né, essa dosagem de comunicação que é importante. A gente tem que saber a hora de falar brincando, a gente tem que saber a hora de falar mais leve, a hora de falar um pouco mais de grosso. Eu gosto muito de trabalhar com reunião, com grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, quando eu preciso falar de uma forma um pouco mais direta, dependendo da situação, às vezes eu chamo num canto, eu converso, pergunto o que está acontecendo. Acho que a primeira coisa é perguntar o que está acontecendo. Por que ele está agindo dessa forma, se ele tem dúvidas, se ele sabe como proceder. Ou então eu já falo, poxa, você sabe, você foi informado, por que você está agindo assim, o que está acontecendo? Então, dessa forma, a gente vai conseguindo lidar de uma forma melhor. Confesso que, olha, Gabriele, é difícil passar por algumas, eu acho que eu nunca não lembro de nenhuma situação que eu precisei brigar, que eu fiquei chateada, ou que o colaborador ficou ofendido, porque o que eu falo para vocês é o que eu levo para mim. A gente tem que manter o respeito, independente da classe social, do gênero, da cor de pele. Antes de qualquer coisa, pergunta: tudo bem? Precisa de ajuda? Por que você está fazendo assim? Não é assim que se faz. E é assim, se a situação acabar fugindo um pouco do controle, a gente também chama o gerente, chama o gestor, e aí senta todo mundo e conversa. Ok, muito obrigado. As pessoas que levantaram a mão querem falar pelo áudio? A Letícia Fernandes. Então, acho que estamos sem mais perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade para mostrar essa excelente palestra para a gente. Foi ótimo, todo mundo gostou, muitos feedbacks positivos. Bom, muito obrigado de coração em nome do Matileria. Victória, eu queria agradecer, muito obrigada. Obrigada a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aberto,
Às vezes alguém pode ficar com vergonha ou depois lembrar de uma pergunta e querer perguntar. Então, eu deixo aberto o meu canal do Instagram, @debinforma, quem quiser também mandar pergunta por lá. Se vocês, eu não sei se vocês topam, mas se vocês toparem e quiserem abrir a câmera para a gente tirar uma foto, eu estou à disposição, se não, tudo bem, eu entendo. E queria agradecer mais uma vez a faculdade, o grupo de estudos, ao professor, a você, Vitória, as meninas que entraram em contato comigo, para a gente estar sempre nesse contato e agradecer por essa comunicação e esse conhecimento, que é sempre bom, né, trazer para os estudantes e para todo mundo que já está formado também. Então, muito obrigada. Obrigado a todo mundo também que pôde participar, que esteve com a gente aqui até o final. Uma boa noite e continuem seguindo a gente pelas redes sociais, no Instagram, @matieleria. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.